Muito obrigada, Sr. Presidente, que cumprimento e assim cumprimento o Sr. Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD começo por agradecer a exposição inicial e a disponibilidade revelada para prestar esclarecimentos também na Casa da Democracia. Numa recente entrevista à Agência Eclésia e à Agência Lusa, o Sr. Dom José Ornelas afirmou que a credibilidade vem da busca da verdade das coisas para se encontrar soluções. A atual fase é precisamente a da intervenção e é para isso que aqui estamos. Aceitou o desconforto de algumas pessoas que questionam a iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa de ter criado uma comissão independente para investigar situações de abuso no passado, tendo afirmado que foi julgada absolutamente necessária, nesta época, com o objetivo de permitir conhecer a realidade concretamente na Igreja. Reconheceu publicamente que não foi feliz no que tange à comunicação da mensagem da Igreja Católica, conhecido que foi o relatório, tendo então afirmado que compreendo e assumo que aquela comunicação, naquele dia, não foi fácil, não foi adequada e eu também não fui feliz, não correu bem e isso eu assumo, não consegui passar aquilo que levava para dizer. E estas duas notas permitam que as deixe registadas pela coragem revelada. Impõe-se uma palavra de reconhecimento para o trabalho exaustivo elaborado pela Comissão Independente para Estudo dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja Católica. Como aponta o relatório, estamos perante, e cito, um tema delicado, pouco estudado em Portugal, os abusos sexuais de crianças na Igreja. São uma realidade que existiram no passado e existem ainda no presente. Portugal não é um caso à parte face a outros países. As 512 vítimas diretas põem-nos no encalço de pelo menos outras 4.815 e se pensarmos que os abusos aconteciam muito mais do que uma vez sobre a mesma criança, levam-nos a muitos milhares de abusos praticados. Encontramos no espaço e no tempo uma notável diversidade de contextos em que aqueles aconteceram. As especiais fragilidades das crianças, associadas à gravidade dos danos causados de tão hediondas agressões, justificam amplamente o choque e a revolta que todos sentimos. As vítimas foram encorajadas a testemunhar e a dar voz ao silêncio, tornando-as protagonistas de uma experiência traumática que interessava conhecer, caracterizar e interpretar. As nossas palavras e ações serão, por isso, dirigidas às crianças, jovens e adolescentes e aos que hoje adultos foram ou são vítimas de abusos sexuais. A todas as vítimas que deram voz ao silêncio e a todas as vítimas que ainda permanecem no silêncio. É por isso importante sublinhar que a criança seja trazida à condição de principal vítima do crime de abuso sexual cometido por membros da Igreja Católica, considerando expressamente os efeitos nefastos deste num desenvolvimento saudável da criança em vários dos seus aspectos. Impõe-se, na nossa opinião, a centralização da vítima e a tutela da sua autodeterminação sexual, não só como forma de prevenir ofensas e abusos, em muitos casos irreparáveis, mas também como dever absoluto da Igreja, ela própria, além do mais, dada a desequilibrada relação de poder que se joga na relação entre os seus membros e as crianças que a frequentam. Toda a sociedade estará certamente envolvida e disponível para travar esta situação. Pedir perdão é importante, como também passar a mensagem da tolerância zero. Mas deve existir uma atuação significativa e uma ação transversal, uma vez que tem de existir algo tangível que permita perceber se uma vítima de uma determinada diocese tem acesso aos mesmos tipos de apoio e especialização dos serviços que uma outra vítima de outra diocese. Sr. Dom José Ornelas, muito embora saibamos que várias das medidas contidas no relatório já se encontram a ser executadas, que balanço é que nos pode fazer sobre o acolhimento ou não das 24 recomendações dirigidas à Igreja Católica e algumas das quais já por si referenciadas? Tivemos conhecimento da constituição do Grupo Vita, que vai atuar na intervenção em situações de abuso de menores e na prevenção. E gostaríamos que especificasse um pouco mais em que moldes. E que a proposta do estudo também continuará no âmbito deste mesmo grupo. E os agressores também serão acompanhados neste mesmo grupo? Existem mais algumas medidas adicionais não previstas no relatório final que a Igreja Católica Portuguesa entenda ser importante retomar, nomeadamente medidas cautelares e preventivas?
para melhor se perceber o que se passou durante as décadas na Igreja Católica e que levou ao silenciamento das vítimas, importa desde logo perguntar o que falhou. Quais eram os procedimentos anteriores por parte da Igreja Católica perante denúncias e ou o conhecimento de casos de abusos sexuais de crianças? Como é que as coisas se passavam? Concorda com a seguinte afirmação constante do relatório, que o caráter sistémico dos abusos não pode, porém, generalizar-se a toda a Igreja, pois diz respeito a uma minoria percentual da totalidade dos seus membros, mas sistémica foi a ocultação, desde logo ditada pelos próprios, bem como dos superiormente colocados na hierarquia que deles tiveram conhecimento. E que medidas eram tomadas para mitigar novas ocorrências? Houve alguma indicação por parte do Vaticano sobre a forma como a Igreja Católica Portuguesa deveria lidar com estes assuntos ao longo do tempo? Se houve indicações, quais foram? Quando ocorreram? E o que foi feito internamente para conformar essas indicações do Vaticano? Sobre a recomendação que visa o pedido efetivo de perdão sobre as situações que aconteceram no passado e a sua materialização, também fez a seguinte afirmação: o que nós dizemos é que ninguém vai ficar sem ajuda para aquilo que é justo para a sua vida, mesmo que ou porque não se fez um processo ou porque o abusador não tem meios para isso. O que nós vamos fazer é disponibilizar ajuda. É por isso que não pomos em termos jurídicos. Se for em termos jurídicos, é evidente que vai haver um processo e é evidente que nós não estamos acima da lei. No entanto, a maior parte dos casos já prescreveu. Dos 512 testemunhos, a Comissão Independente para os Estudos de Abusos Sexuais das Crianças da Igreja Católica enviou para o Ministério Público 25 casos. Como vai lidar a Igreja com os casos que já se encontram prescritos? E, por fim, como é que a Igreja Católica perspectiva a mudança de paradigma nesta matéria? E qual o tempo? Porque o tempo também é importante face à disponibilidade das vítimas que deram voz ao silêncio e a todas as outras que ainda não deram voz ao silêncio. Qual o tempo que o Sr. Dom José Ornelas prevê para implementar todo este processo e estas medidas? E termino renovando a nossa total disponibilidade para também nós, na Casa da Democracia, trabalharmos em conjunto para podermos todos ultrapassar esta matéria. Muito obrigada.